A única coisa que eu sei, na realidade, é que se você está falando que as pessoas psicóticas tendem a prestar mais atenção na música, eu sei porque a música ela reflete alguma coisa no interior delas. Ah, sim. Quando aquele camarada revelou que era esquizofrênico, o que você achou? Não mudou nada em relação ao que a gente fez. E não achei nem um pouco surpreendente, porque eu já dava pra ver isso no primeiro percebi. papo, assim. Você não É tava porque o aqui, jeito Matheus. de Pra quem é de conversar... fora, eu acho que a situação ela é curiosa, porque houve um despertar em alguém, esse alguém se sentiu livre para vir até você e estabelecer um diálogo que não se estabelece naturalmente, para ele contar a história dele, dizer eu sou De esquizofrênico. fato. Uma Isso- autoafirmação Ele só nessa falou condição. isso, Matheus, depois de o quê? Acho que a gente já tava indo embora, né? foi mais pro final. Houve um processo de identidade, Era de certa engraçado isso, forma. porque quando a gente conversava com ele, ele respondia umas coisas, outras não. Às vezes ele só ficava assim, e ria, bizonhamente. Assim, cara, não, as coisas não processam direito nele. E aí ele soltava às vezes um assunto que não estava no assunto, do nada. Quebrada assim de raciocínio, sabe? Eu falei, eu acho que ele é psicótico. Sim. E depois ele falou que era. A afirmação que ele de esquizofrenia, como Assim você, como os dois aqui também são. de certo modo, sim. Quais dois? Os dois camaradinhos. Um que acha que faz letra pra Elba Ramalho. Ah, Você não leu o livro dele, mas tem um conteúdo muito bom. Não tô falando que é ruim, gente. Eu sei, Só tô comentando, é porque senão fica parecendo assim, você tá discriminando quem é psicólogo. Não, é um dos tipos psíquicos. Sim. E eu acho interessante o jeito que eles são Psicóticos. sensíveis pra arte. É. E as pessoas que são neuróticas, ditas normais, não prestam. Pô, mas não prestam é tanto. verdade. Você tem. Deixa eu Isso contar. eu tô falando freudianamente, aqueles tipos, da né? estrutura Ah, psíquica. Eu também gosto dessas temáticas, eu acho Eu interessante. sou meio ortodoxo. Eu Ortodoxo? gosto desse tipo. É mais fácil de entender. Mas espera aí, a sua Eu acho ortodoxia. que eu sou mais revolucionário nesse campo, eu gosto de conhecer ainda. Não, eu gosto. Brincadeiras à parte. Mas eu acho assim que discutir assuntos nesse sentido são interessantes no intuito da descoberta das várias maneiras de ser e de se relacionar. Sim. Eu acho que essa é sempre a perspectiva e a busca. Eu acho que é isso que é o interessante da situação. Mas eu fico tentando me enquadrar, eu acho que a gente não consegue ter um conhecimento amplo para poder entender em qual ciclo, qual vertente você se encontra. Deixa eu comentar Eu então. acho que eu Elas se transito. misturam, né? Eu acho que eu menos a transito. psicose não mistura. É, É porque não dá, gente. Ninguém consegue ser meio doido. é verdade. Se Bom, alguém é aprendi meio que existe. normal. Eu aprendi que existe. Porque, por exemplo, a perversão mistura com a neurose, porque elas são negativas uma da outra. Então, às vezes, você tem comportamentos que são... Eu aprendi que existe a neurose, a psicopatia e A psicopatia é e a a perversão. psicose. É a perversão, mesma coisa. Exato. E que existem as ramificações da psicopatia e da No caso psicose. da psicopatia tem uma ramificação dos fetiches, né? Tem psicopatas que têm fetiche em assassinar, tem outros são pedófilos, tem outros. E são pessoas a priori perigosas, nem todas são perigosas para a sociedade, mas a priori perigosas porque são pessoas que não sentem culpa, são pessoas que não conseguem se colocar no lugar do outro, enxergam as pessoas como objeto. Não são complicados os psicopatas. Não sentem não sei. remorso. Eu acho assim que o caso da psicopatia é porque ele não tem o superego e ele realmente não vai sentir remorso, naturalmente. Ele não sente um remorso. Ele não vai sentir culpa das situações. Ele assassina E é ali pra ele a é estrutura completamente dele, sangue né? frio, ele é... Agora, o que eu fico pensando, eu perdi o que eu ia falar, que A era... propósito, você faria uma distinção ou uma observação ali em cima da psicose? das estruturas, porque quando existem essas nomenclaturas, mas existem as estruturas dentro das nomenclaturas. E aí você fica, não, ele é neurótico, mas tem uma estrutura perversa. Ele é psicótico, essa transição... mas, gente, não. A transição mapa... perversa neurótico pode. É isso que eu tô falando. Assim, eu não sou profissional da área, mas eu fiz muita matéria isolada na psicologia. Então, assim, a perversão pode. Você pode ter uma pessoa... Vocês têm um esquema? Não, eu não.
Você pode ter uma pessoa neurótica que de vez em quando tem uns traços assim de perversão. Uma senhora certa vez, Seria assim, quando, um fetiche. Quando eu estava discutindo, te cortando, mas você vai voltar. Não, pode assunto. falar. Quando eu estava comentando com ela sobre um certo ponto, ela veio a comentar também que a princípio todos são neuróticos. Aí eu falei assim, você está nos incluindo também? Ela enfatizou, todos são neuróticos. Aí eu comecei a poder, a neurose é algo negativo. Não, ela é algo mais, vamos dizer assim, mais natural É o da do que maioria, existe. esmagadora. Porque dentro da nossa estrutura a gente tem que se enquadrar em uma delas. Se você não se enquadrar na neurose, você vai ter que se enquadrar nas outras duas. Então a neurose, ela é a mais vertente comum. Vamos lá, rebobinando, além da neurose, a psicose E a psicopatia. Ou perversão mesmo. É como se fosse uma degradação. Não, elas são, em termos são de classificações níveis. nos mesmos patamares. Não quer dizer que um neurótico não pode ir se rebaixando Não, ele não é Aqui, nem melhor nem essa análise maior. não é valorativa. É só nesse porque sentido, o neurótico, é só ele tem muito essa coisa assim, do que o outro vai pensar de mim, não sei. Por ter esse tipo de preocupação, em sociedade ele vive melhor. Pô, então que você falou... Porque imagina, você vai jogar um lixo no chão, às vezes você não... Não tem ninguém para poder... Aí o neurótico fala assim, não, mas aí todo mundo vai falar que eu sou porco. Aí você vai lá e joga no lixo, entendeu? Sim. O psicólogo, isso eu tô agora já sendo um pouco lúdico. Não, um pouco lúdico já. O psicólogo quer falar assim, uma voz falou na minha cabeça que é pra jogar no chão, joga no chão. Porque isso é uma bola de fogo, vai virar uma bola de fogo na minha mãe, joga. E o perverso seria uma coisa meio assim, as pessoas acham ruim, então vou jogar. Incomodar. Eles sentem prazer em incomodar. Isso me lembra tanto de Game of Thrones, eu não sei O perverso ele tem essa coisa, Sabe, ele sente o prazer no sofrimento, que são as principalmente duas do neurótico. líderes não sei se você assiste o seriado, as duas líderes que se despontam Ali é nesse um final. festival de psicopata. Nesse final que é a Cersei e a Daenerys, Sim. as duas têm estrutura da psicopatia assim, clara, nítida, né? Porque o próprio desfecho. E o filho dela lá. O próprio que morreu, desfecho da Joffrey, rainha, ela falou assim, olha, eu mato porque eu sinto prazer, eu faço porque eu sinto prazer, eu faço porque eu gosto de fazer. Ela falando secamente ali em uma das cenas. E eu falei assim, poxa, ela realmente tem... Era só isso que faltava para eu declarar. E a outra começou a dar sinais porque ela, quando ela estava se preparando para ir para uma batalha, uma guerra de conquista maior de tudo que ela já tinha conquistado, e ela tinha um relacionamento físico, sexual, com um rapaz, vamos dizer assim. Qual que é a dos dragões? Isso, a Daenerys. E aí, de repente, ela foi orientada de que ele não deveria ir nesta batalha, porque ele não era o marido dela e, obviamente, na condição de amante, não poderia trazer benefícios ali no contexto do poder na nova empreitada que ela ia, né, dali pra frente seguir. E aí, na hora que ela estava terminando com ele, ela terminou. Foi rápido o término do relacionamento deles. E depois ela foi conversar com quem havia instruído ela a fazer isso, que é o consultor dela lá, do núcleo lá do poder. E ela falando, ele tá assim, nossa, mas é sempre pesaroso, não ligue para isso. Tentou consolar de certa forma. Aí ela foi e falou assim, o seu consolo não foi eficaz, não surtiu efeito. E aí ele fala, não, eu nunca fui bom em consolar. Mas o que te preocupa? Aí ela responde, o que me preocupa eu terminei com alguém que me ama e eu não consegui sentir nada. Como se diz, aquilo não foi relevante para ela. Mas ela não gostava dele, então. Não. Deu a entender pela trama que ela então gostava ela dele. não tinha conhecido o amor. E confundiu a sensação de paixão, né, por um apego que, às vezes, se ilustra de amor. Eu não sei, porque... não sei se eu fui claro no cenário, mas ele fez todas as declarações mais intensas de amor para ela naquele momento. E ela não sequer se sensibilizou. Ela não teve nenhuma sensibilidade. A Cersei eu acho que é muito psicopata mesmo. E aquele menino, o Joffrey, que era o filho dela, aquele era o psicopata, o sádico. Isso não. Ele era sádico, assim. Ele gosta de ver o sofrimento. Eu posso fazer uma observação importante? Pode. Vocês se lembram de... Poxa, não é possível. Lost. Eu não cheguei a assistir.
Você assistiu, Lost, né? Luiz? Eu era mais novo. Eu era mais Lost, novo também. todas as pessoas falavam da série. Só É, que eu foi fui tipo Game of assistir, Thrones. eu fui Depois. assistir a partir da, acho que da terceira ou quarta temporada, não sei. Uma temporada adiante, num canal, né, dublado, e comecei a gostar muito. Depois de anos que a série já estava Tava sendo bem sucedida. Game of Thrones é uma dessas séries que alunos meus comentam sobre ela e eu penso, puxa, deve ser muito bom. Mas agora que está na sexta, é a última temporada, será? Não, Penúltimo, né? eu não sei se eles vão Eu acho começar que é a a datar, porque penúltima. eles começaram a extrapolar o livro, Ah, a é? série do livro, e agora a gente não tem um norte para saber Pois se vai é, continuar, eu se assisti não um vai. pouquinho de alguns episódios, mas coisa assim Eu que comecei a não assistir na faz quarta. 10 minutos. Eu tive que, No total. na quarta Ah, tá. temporada, aí eu tive que ter um trabalho enorme de ver todos os episódios rapidamente para entrar no ritmo, Sim. para eu poder acompanhar. Eu parei, Nossa, foi eu desafiador. parei na que era antes dessa. É, bacana. É interessantíssimo porque eles discutem Eu assim, quero o contexto político, né, de uma época, vamos dizer, mais antiga, e esse jogo de poder. E é poder, aí vem as guerras, as relações humanas, o que as pessoas fazem, como que elas se vendem, como que elas compram, Pois é, que é o poder delas, o interesse delas, É justamente- o objeto que elas tanto Acho que desejavam. a questão inicial que a gente começou a conversar aqui é sobre a inibição e a desinibição, que é o que você colocou, né, em outras palavras. As pessoas meio malucas, entre aspas, Eu né? adoro esse termo. Os malucos. Não, Confesso. se bem que existem 3 termos, né? E o maluco ele não é legal. Mas vamos dizer que a pessoa que não entra num contexto de coerência ou razão social, ela também não tem inibições para falar que gosta de uma coisa ou que não gosta até. Né? Então a proximidade dessas pessoas com a gente em relação à música e à liberdade foi porque, eu acho, né? Primeiro elas se sentiram admiradas, segundo, identificadas. Terceira, à vontade, porque elas presumiam que nós como músicos não iríamos julgá-las. Estou sendo muito fechado? Não, O que é que isso você acha? mesmo. Eu concordo plenamente. E aí, nesse caso, em relação ao Game of Thrones, todas as pessoas não têm inibições. E aquelas que são inibidas são Você fala não players. É por aí, Você fala. é quase um MMO. Lá quem é muito, né, assim, honestinho, não sei o que, morre Morre, rápido. morre muito rápido. Por que o Xambin, o personagem, ele Mas morreu? a questão não é a questão Spoiler. do juízo de valor da honestidade, só fazendo um Você adendo, não que ele falou as pessoas que são mais honestas. Mas é porque é sempre um contexto de provocação e de guerra. É. Se você não tem esse amadurecimento de poder se auto-guardar, trabalhar na sua guarda própria mesmo, nesse sentido, criar ferramentas, criar circunstâncias para isso, a manada passa em cima de você É. e você some, simplesmente. Uhum. Entendeu? É isso que a trama mostra, como é que é a relação. E ela é muito semelhante aos dias O atuais. Gés acabou de mandar mensagem, saindo de casa. Ele Por mora- favor, me espere. O Gés mora onde? mora. Como é que chama? Depois ele da Pedro II, indo pra lá. É Alipe de Melo. Isso. Ele mora na Alipe de Melo? Acho que é. Ah, yeah. É perto? Ué, Alipe Ah, de não, Melo. é. Então ele não tem desculpa de não ir, né? Se ele não for, eu vou pensar, Jess, você Porque está a minha para aula ser... de violão é na Serra. Aham. Aí como é que eu vou fazer pra sair da aula de violão e ir pro Alipe de Melo? Qual que é o horário? E acho que é meio distante Vai também ser pra às mim. 7 horas da noite. E justamente nesse mesmo horário eu tenho um encontro lá no Maleta. E aí eu não sei como é que vai fazer. Bom, Você até pode então levar estava. a pessoa. A Desmarca pessoa o não, encontro. as pessoas, né? Um encontro de Leve. 50 pessoas. É sério? Os ingênuos. Hã? Os ingênuos. Quem é sério? Mas o convite foi feito para uma professora da nossa turma e aí ela queria que ela Você segue estuda uma o quê? linhagem anarquista, sabe? Isso é da história, não? Eu sou do direito. Do direito. Ela segue uma linhagem anarquista e ela vai muito no Bar Olímpia. E ela foi a única que foi na nossa festa no final de semana e acaba que isso criou uma proximidade muito grande, uma satisfação da turma, porque foi a única que aceitou o convite, foi. Na E oportunidade quantos ela professores aproveitou. vocês convidaram? Todos? Não, convidamos muitos professores, mas só ela aceitou. E aí a sala ficou feliz com a presença dela e ela foi e convidou a turma para poder conhecer o bar que ela gosta tanto de ir. Mas também não
as pessoas ainda não confirmaram 100% de certeza. Mas se elas não forem, é o seguinte, vem a questão da... Tiago, eu posso tocar um pouco o pensamento. violino? Claro. Seu afinador tá ligado falando nisso. Não é um um gravador. afinador. Gravador. Mas você vai tocá-lo bem? Não, Não. Mas o que ocorre? A partir do momento em que houver essa possibilidade de vocês irem, vai servir para o quê? Aquele tema que eu coloquei para você lá no Facebook, entendeu? Você aceitando palestrar, falar, propor um diálogo, entendeu? Para aquelas pessoas, vai ser naquele espaço. Então eu te chamei justamente para conhecê-lo. Eu já tinha até pensado nisso. Eu ainda estou avaliando. Eu confesso que eu fiquei surpreso assim, com o convite. Fiquei muito, mas muito assim, surpreso cara? mesmo. Eu acho que você é um sujeito que pode Eu- realmente articular as palavras Mas igual com eu tenho... uma certa capacidade de influenciar. Porque, por exemplo, nós falamos qualquer coisa. Aí vem uma pessoa e diz, qualquer coisa. Entendeu? Isso é melodia, entonação e vontade também de falar com qualquer pessoa. Qualquer coisa você pode fazer, entendeu? Mas eu tenho conversado sobre esse assunto com o Gés. O Gés sempre fala também que eu tenho capacidade, sim, de poder promover alguma discussão em vários sentidos voltados para a estrutura social ou política especificamente. Exatamente. A primeira coisa que me veio é o seguinte: as pessoas, se elas tiverem uma energia propulsora, a não ser que não seja delas, essa energia propulsora ela tende a esclarecer, não a falar, você vai para esse caminho. Não, é dizer, você pode ir para qualquer caminho que queira. Entendeu? Nesse caso, de todas as conversas que nós tivemos em termos de política, eu achei você um dos caras mais embasados. Eu acho assim. E esse embasamento. Eu acho que eu vou ter frutífero. tive a sorte essa semana de sentar, porque eu tô num contexto de mudança, eu tô me permitindo. Se eu recebo um convite, eu já não quero criar empecilhos porque eu desgosto dessa corrente, eu não vou. Sim. Então eu já estou tentando me libertar de certa forma e acabo frequentando mais os lugares. Então eu fui no bar com um grupo inusitado que eu jamais iria, assim, há alguns meses atrás, mas justamente por essa reflexão, e foi muito bacana. Que aí todas as vezes que você entra em grupos novos, tem novas frontes, novas eu tô ideias. com vários grupos novos, é legal mesmo. Novas ideias e novas discussões. O Luiz, ele está expressando uma realidade palpável que as pessoas só conhecem da virtualidade. Você tá falando do WhatsApp? Não, ele tá falando de coisa física mesmo, não é? Grupos físicos. Não, eu fiz um Pessoas, tanto de turma nova. Ah, que bacana. E é isso que eu tô falando, tô concordando, é muito bom. Aí quando eu comecei, aí eu sentei lá e acabei conhecendo uma outra pessoa também que não saía com eles e foi uma reunião inusitada. E ela acabou me convidando para fazer uma entrevista porque a gente estava discutindo o feminismo no Brasil. Então eu achei muito interessante essa temática. Um amigo, o Jorge, o camarada que vai lançar o livro, ele comentou uma coisa sobre ismos, que ele não tinha ismos. Todas as pessoas, naturalmente, às vezes caem em algum ismo, mas não precisam permanecer nos ismos. Isso o cara permanecer fanático em um ismo, qualquer que seja, feminismo, racismo, machismo, já é uma coisa de extrapolação daquilo que poderia ser racional, incoerente, né? Mas continua. Porque de fato é interessante. As nomenclaturas elas são dadas, né, de acordo com alguns acontecimentos. Mas é claro que o ismo ele sugere algo que é ruim, de certa forma, por sempre estar próximo ao que é patológico, vamos dizer assim. Ismo. Então eu não sei. Mas eu acho assim, que foi uma experiência muito bacana, porque a gente estava num contexto. A gente estava num contexto tranquilo e instaurou-se um debate com duas visões antagônicas, claras. E isso propiciou uma discussão, uma euforia, vamos dizer assim, e uma vontade de debater o assunto,
mas sem dizer, olha, você é de uma outra corrente, a gente nunca vai estar do mesmo lado. Não. Vamos dialogar para ver o que dá para a gente trocar com essas informações. O que vocês podem me ensinar e o que eu posso ensinar para vocês. Então foi muito bacana o estilo do diálogo. Acho que talvez por isso houvesse convite já para uma entrevista no Estrutura nesse ponto. E como é a primeira vez que isso vai acontecer comigo, e eu acho assim que vai ser um momento para poder entender se vale a pena, se não vale, se realmente eu tenho condição ou não. Exatamente. Eu acho que quando é comentado ou sugerido o termo palestra, me vem à mente agora. Imagina um livro de autoajuda, só que as pessoas não leem, as pessoas ouvem e veem uma pessoa falando a sua vida. Talvez seja uma palestra. Mas se o sujeito ele se propor a um diálogo, a um debate, eu acho que vem a ser muito mais frutífero, muito mais benfeitor, dependendo das colocações e daquilo que é exposto, para que as pessoas pensem em cima, né? E foi tão interessante, gente, porque a gente já tinha, parece que era ensaiado, e uma coisa que não foi ensaiada. Já tinha os tópicos, de acordo com o que ia a conversa, aí lançava um outro tópico. Aí, de acordo com o que ia exaurindo aquele tópico, lançava o outro para desencadear. Aí, na hora que chegava o quarto, ele vinha contradizer tudo que foi dito. Isso era interessantíssimo. Pois então, nessa hora, né, que a gente observa que a nossa mente é aquilo que nos propõe a existir. E que se ela não for estimulada por nenhum meio, tudo está perdido. Por isso a ideia. Uma maquinação muito curiosa, mas que tende a dar certo. Vai. Continuemos aqui. Rapidinho, a afinação é Mi, Si. Não é de quartas? Em quintas. É quintas? É. Então Lá? Aqui? Começa de Sol. Sol. Sol, Ré. Lá, Si, Dó, Ré. Não. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Isso. Sol, Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá, Lá, Si, Dó, Ré. Mi. Tá bom. Podemos continuar? Interromper. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Não, gente, pode ir. Não muda nada. Lógico que muda. Vou ver o que eu consigo fazer com as cordas soltas. Então, por que está acontecendo isso? É porque houve uma liberdade, entre aspas, para que eu solicitasse, não só para mim, mas para qualquer pessoa, a utilização desse espaço, que é esse teatro, né? Lá na Alípio de Melo. Porque a gênese dele foi justamente para promover a espiritualidade das pessoas em termos de cultura e conhecimento. Né? Pelo que eu sei, demorou muito e muito tempo para ser erigido e foi uma proposta do orçamento participativo. Sim, já comentou comigo. Então, as pessoas só têm que dar ideias e utilizar o espaço até certo ponto, eu creio, né? Desde que haja responsabilidade de ambas as partes. Com certeza. Se vier a se concretizar esse convite, se eu me sentir confortável, de certa forma, para poder fazer alguma atividade lá, seria muito gosto, com certeza, muita satisfação. Eu acho que a proposta seria mais um painel, com mais pessoas que pudessem ali propor algo mais integrador, Uma roda de conversa? Talvez, quem sabe. Talvez fosse mais interessante, mas não aquela que as pessoas deixam de ir com medo de ter que de serem expostas, vamos dizer assim. Nós voltamos para o ponto da exposição, né? Das pessoas que não são necessariamente racionais, elas se exporem mais. Você acha que as pessoas têm medo de se expor? Com certeza, eu tenho muito. Com certeza. Existe uma pesquisa que diz que o maior medo do ser humano é a exposição ao público. Partindo desse ponto. O meu é muito. Partindo desse ponto, que o maior medo do ser humano é a exposição ao público. Bastante já. São questões Você trabalhistas. estava lá no Solear antes de eu começar a cantar? Poucos minutos antes de eu estar no palco? Vocês chegaram um pouco depois, né?
Não, na Não, primeira quando eu vez. cheguei, você já estava no palco, eu acho. Isso. Nossa, eu tinha que ver antes, mano. A tensão. E o Rafael tranquilo, meu amigo, lá, tranquileu, assim, meu Deus. Eu cheguei atrasado, e aí eu cheguei atrasado e o Jess não assistiu nem o seu show, nem o do Manso. Vocês chegaram depois. Porque a gente vai perdendo essa... Mas eu tenho que fazer xixi. Vai lá. Agora mesmo. A gente vai perdendo essa timidez, naturalmente, porque a gente fica mais maduro, não é não, Matheus? Eu não sei, talvez, depende. Eu acho que a timidez ela é relativa em relação a amadurecimento. Porque você pode perder a timidez se você vive rotineiramente com alguém. O seu campo de medo é menor porque você já conhece os desdobramentos daquela vertente. O fato de você não conhecer os desdobramentos mexe com aquele seu medo macro da exposição e faz com que você não consiga ter aquela toda a dimensão, toda a potência que você teria se você estivesse num ambiente mais favorável ao seu entender. Mas eu acho que são desafios bacanas, porque, por exemplo, o artista que tem que se expor, todo mundo que faz alguma atividade tem que se expor e coloca aquilo como desafio, ele tem sim esse desafio contínuo em todos os momentos que ele vai desempenhar esta tarefa, porque ele tem que superar o medo e tem que fazer um bom trabalho. Então, ou seja, isso é maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Poxa, eu me lembrando aqui de alguns momentos que eu estava tocando, na cara e na coragem, os meus primeiros recitais, assim, não em termos de finanças, mas recitais que eu me apresentava sozinho, literalmente, e fazendo arte. Foi numa igreja, cara. E eu segui como se fosse um projeto. Então, acredito que o propósito ajuda o sujeito a sair das amarras de alguma ideia pré-concebida, né? Porque a timidez é uma ideia pré-concebida, né? Isso não vai dar certo. Como assim não vai dar? Já deu ou não deu? Não deu, mas eu acho que não vai. Então eu toquei nessa igreja e o que me deu, acredito, confiança, estudando agora, em retrospecto, foi que ninguém estava ali me pressionando para que eu tocasse bar. Apesar de que tocar bar é uma coisa muito boa. Né? E ninguém esperava que eu fizesse música naquele ambiente. Então tinha duas coisas ao meu favor. O fator surpresa. Exato. O fator surpresa que negativamente faz do ladrão quase sempre bem sucedido. Que situação, hein? Interessante. Eu nunca tinha parado para pensar racionalmente no fator surpresa e nas suas relações. Olha, isso é interessantíssimo. Eu fazendo uma anamnese assim, em relação a alguns grandes eventos que eu participei, faz total sentido. As pessoas usam o elemento surpresa para elas ganharem força. Se você for tocar na casa de um vizinho e esse vizinho não souber que você vai tocar na casa dele, você vai com mais ou menos confiança? Como é que é? Espera aí, eu tô invadindo o domicílio. Eu tenho um erro aí, Thiago. Antes de pensar no repertório, pensar no crime que você está cometendo. Eu sou advogado, mas eu não vou conseguir te tirar dessa invasão de domicílio. Não é justificada e nem motivada. Vamos colocar então uma frase antes disso. Podemos? Podemos. Você vai a uma festa no vizinho. Não é nem festa não, é um convite social, você vai visitá-lo. Entendi. Você vai visitá-lo e política da boa vizinhança. E ele não sabe que você vai tocar uma música para ele. Eu vou tocar o quê? Exatamente, você tem liberdade para tocar o que quiser. Você vai com Mas ele mais é ou músico? menos confiança. Ele tem bom gosto? E o que a gente estava falando aqui, Matheus? Que interessantíssimo, cara. Nossa, é muito interessante. Eu sou uma pessoa que avalia o que os outros vão pensar? Não você, naturalmente. Eu acho que as pessoas que se propõem um trabalho, eles fazem uma espécie de planejamento justamente para criar algum fator de surpresa para que elas possam ter um certo conforto para desempenhar a Só que o tarefa. que você disse é o seguinte, você não se importou com o fator surpresa.
você criou uma série de Luizes, né, que um tinha uma barreira, o outro tinha outra barreira. Você tinha que transpô-los ao ponto de poder realizar um bom trabalho artístico. Ah, sim. Mas é porque isso é por experiência Por quê? própria que eu tenho, por exemplo. Às vezes você vai tocar uma peça muito difícil e que você acha muito bonita e as pessoas não prestam atenção. Por exemplo, quando Isso você é extremamente frustrante. eu sei. Por isso que aí eu fico com essa coisa assim, mas será que a pessoa entende Mas música? tu- Porque senão eu não vou gastar um troço difícil que eu demorei pra treinar pra desperdiçar aqui. Mas isso tá certo, isso é se adequar ao público-alvo, faz com que te dê segurança também, de certa forma. Agora, pode ter um fator Porque- surpresa, assim, tipo, a pessoa gosta de música erudita, aí pronto. Aí você tem um repertório de 1 milhão, velho. E o fator surpresa, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Por exemplo, ele pode ir lá fazer a visita pro vizinho que não entende de música e aí ele vai tocar uma música simples, né? Que ele não vai desempenhar tanta energia para isso. Mas se tiver uma outra pessoa na casa que entende muito de música, aquilo pode ser bom ou pode ser ruim. Pode se voltar para você. E aí, neste momento, aí que se dá o desdobramento da relação. Por quê? Naquele momento é o fator surpresa, porque ele não sabia que o entendido estava lá. O dono da casa não sabia sequer que ele ia tocar. E como que eles fazem uma situação dessa harmônica e à altura Sim. do que o ambiente propõe? Como é que você faria, Luiz? Naturalmente, os dons dele. Você tocaria, não é? Ou você se negaria a tocar? Não, tocaria. Bom, como é que é? O vizinho não entende de música. Mas tem uma Mas pessoa lá que toca. que toca e entende. Mas a muito. opinião dessa outra pessoa importa muito, porque às vezes é a esposa ou a namorada, e aí ele vai ficar meio pensado mal, na assim, relação nossa, minha afetiva. namorada vai achar que eu sou burro se eu não prestar atenção nessa música. Uai, É um fator eu acho surpresa. ruim tocar pra pessoas que são muito insensíveis musicalmente. Nossa, é isso complicado. Isso foi tão doído A pra minha maioria- pessoa. Não, mas tem gente que não. O que é sensibilidade musical? É você conhecer Uai, eu a ouvi uma técnica música. ou é você não, admirar não. aquilo? É admirar. Sim, é. eu tenho poder de admiração. Você tem- Eu tenho um amigo que não sabe tocar nenhum acorde, eu nunca vi pra ter tanta sensibilidade musical. Assim, ele identifica músicas com qualidade, músicas sem qualidade, gente que tá tocando. Isso é uma coisa que acontece muito em barzinho, né? Os caras que estão tocando só pra mostrar. Sim. Hoje eu tive uma. Como é que eu sou gostosão, Você tá assim. falando isso, me veio à mente Tem caras que gostam de uma música. lembrança de hoje. Tava vindo aqui através do Parque Municipal e eu conheci, ele tava com um camarada ao lado que era o irmão dele. O cara um urso, sabe? E aí o que aconteceu? Fiquei muito feliz quando esse camarada dele me cumprimentou e perguntou sobre mim a propósito de música, se eu continuava fazendo arte. E o irmão dele fez a seguinte questão. Me diga uma coisa, você já ouviu Telemann? Telemann. É compositor clássico? Telemann é um compositor do período barroco Já ouvi, fenomenal, já ouvi falar. cara. Assim, ninguém pergunta pro músico se ele já ouviu Telemann, Que é se tipo ele pergunta. já não tiver uma bagagem em termos de cultura. Ah, sim. É diferente de Beethoven, né? Ou já ouviu Beethoven? Já. Não, a mas- nona, né? Já, Mas- já E aí- até viu o filme do cachorro, sabe o Beethoven do cachorro? Não, Já. cara. Ele pode E eu fiquei perguntar a muito- Telemann e falar assim, então me conte, porque eu tô curioso. Não, mas... Tell me. Então, essa foi foda. Tell me, man. Tell me, man. Essa foi horrível, não? Eu sou muito E bom aí, nessa- do que ele me perguntou sobre a obra, qual que eu achava mais Telemann. interessante, a gente começou num rápido diálogo sobre obras camerísticas, envolver até o Vivaldi como uma referência, mas isso é espetacular, cara, porque você percebe, puxa vida, num mundo onde as pessoas falam nona sinfonia de Beethoven e só querem ouvir a ode, a alegria, né? Quando alguém promove um Scriabin, que é por exemplo, E desculpe te pianista interromper, compositor. A nona não aquela parte da ode não faz sentido nenhum sem a preparação de toda a sinfonia antes. Não, é. certamente. Aquela ali é o ápice, né? É o clima. É o clima, exatamente. Pode, desculpe te interromper. Não, mas o que você falou tem um certo sentido. Porque o que é desconhecido
né, pode às vezes cair não somente, obviamente, no que é tratado como ignorância, mas pode vir a ser também sugerido como estupidez de todas as pessoas. Ah, eu não conheço a música de fulano de tal, então eu vou ignorá-la. Cara, você não conhece, você não quer conhecer? Faça questão. Pô, você percebe, Matheus? O cara é ignorante, o cara é estúpido, você mente fechada. Aí é um embasamento a propósito de um conceito mais elevado, superior de vida? Ou é uma normalidade que beira ali a mediocridade, em que um sujeito, ou vários, ou toda uma coletividade tendem a buscar aquilo que é melhor? Eu sempre faço uma perspectiva sempre do lado mais macro da situação, porque em vários momentos, quando a gente, nos momentos de lazer, se encontra e tem algumas bandas que se apresentam, e você vai conversar a respeito do assunto, como que é tão difícil se destacar, conseguir fazer com que as suas músicas autorais tenham um público, que alguém venha admirar, eles sempre reclamam, eles sempre falam que existe uma estrutura comercial que direciona o seu gosto. Sim. Então, ou seja, às vezes, eu não sei se isso seria tanta mediocridade da humanidade ou se seria realmente uma incapacidade. A mediocridade não pelo fato de ser classificatório de nível alto, baixo e médio, de ser medíocre no sentido classificatório, mas no sentido do juízo daquela corrente. Então, eu acho que a gente acaba dentro dessa máquina, que ela é muito maior, e muitos dos nossos gostos, ou das nossas intenções, ou das nossas aspirações, elas se perdem porque a gente não consegue ter instrumento para materializá-las. Eu, de certa forma, eu penso assim. Porque tem o outro lado, né? Algumas pessoas podem querer ouvir só bar. Só bar. E... Eu comecei a ouvir bar, já tem um tempo. Ah. É bar que fala, né? Bar. Eu tô vendo uma série dele agora. Você já viu no YouTube? Aí... 4 capítulos, de 1h30. E eu só comecei a ouvir Um amigo por causa de emprestou um vocês. DVD. Mas eu até criei tinha um site lá que você conseguia criar uma playlist, um negócio lá e tal. E eu começava no meu trabalho, quando eu não tinha contato com o público, eu colocava no meu fone para poder escutar. Eu tinha rendido muito mais. Sim, Gente, impressionante. A música, ela não só sensibiliza o sujeito, Não, mas é porque mas bate como também, né? Vamos eleva combinar. O cara a concentração dele. Você acha que tem algum músico melhor que ele? Cara, Você considera... na época dele, dizem Não, que não, ele não. foi uma lenda. Não, mas você acha que virtuosismo hoje alguém no superou álbum. as músicas dele? Uma boa... Nível de divinidade? Como é que eu uso esse adjetivo? Ao nível de divinidade, você, entre aspas, comentou, eu diria que não há superação, existe proximidade. Todo mundo no pezinho, perto assim. Mas ninguém chega nele não, Thiago. Cara, aquilo ali não é humano não. Bar, né? Bar. Aquilo ali não tem... Aquilo ali não, mano. Como é tem que eu razão. posso... Ele Olha, já não é mais Tem uma humano. piada, você conhece a piada? Que o aluno chega pro maestro e pergunta assim, É. maestro, quem são os 2 maiores seres humanos da música? Os maiores... Falou, é Mozart e Beethoven, claro. Aí o aluno ficou assim, E mas Bach? e Bach? Bach não era humano. Mas como é que eu posso falar isso? Porque é uma opinião. Cada compositor, seja um gênio, seja um compositor médio com técnica, ou um compositor que seja fraco, mesmo com técnica, ou um compositor bom sem técnica, o que vai levar adiante a arte dele é o seu espírito, a sua personalidade. Gente, tudo é impressionante. Eu acho que isso é um contrassenso histórico na minha vida. Tudo que você fala da parte técnica pra música é como se eu pegasse a fórmula e jogasse isso na política. É interessantíssimo como que isso vai automaticamente. Isso, porque você encontra parâmetros que tornam sua ideia, seu pensamento mais eficiente nesse aspecto. É o que eu acho, né, da realidade. Mas, ô Luiz, eu colocaria para você um seguinte exemplo. Tem as cantatas baquianas. Alguns meses atrás eu descobri uma peça musical para coral chamado O Hino do Querubim.
Tá lá escrito que foi uma obra composta por Tchaikovsky, né, sendo utilizada como um serviço de coral de uma igreja ortodoxa. Né? Quando você ouvir, providencialmente, você me diga o que você achou em termos de magnitude, não só artística, de criação, mas de técnica, que é necessário para fazer uma música daquela. O Bach, na época dele, foi um grande revolucionário, sobretudo. Mas nem por causa da música tonal, que você fala, né? pelo estilo de composição. Alguém falou que Bach foi um dos primeiros. Isso sabe, música erudita contemporânea. Eu já fui num show de violão que era assim. Os caras ficavam assim. Aí usava aqui. Sério, é a coisa mais bizarra e estranha do mundo. Eu não conheço a técnica, mas... Não tem técnica. Música, chama música erudita contemporânea. A ideia é romper com tudo que existe de padrão. Tipo anarquismo musical. Exatamente. Então, o objetivo é causar estranheza na plateia. Fator Aí eles surpresa. ficavam, aí batucavam Então, assim. isso é quase. Olha que Não é, bacana. Isso é é arte, performance. é uma experiência. Não, é arte. psicológica. Mas isso é Arte. Pode não ser Não, é verdade, tá. Eu tô Pode sendo. não ser uma música clássica, mas pode ser algum painel performático. Boa correção, Matheus. Nesse caso, eu retiro o que eu disse, porque. É irritante, mas é legal. É irritante? Não é. Até lembrando sobre um comentário que alguém fez, a arte, ela é uma ação de uma pessoa relacionada à cultura. Se ela é boa ou se ela é ruim, isso pode ser bem relativizado. Mas tem arte que Não, é eu acho. complexa. Eu pensei muito naquele dia que a gente eleva discutia a respeito de alguma arte ser melhor do que a outra. E assim, a conclusão que eu sempre chego é que eu acho que a gente confunde com o emaranhado de técnicas que precisam para fazer determinadas artes com o fato de ela ser melhor ou pior. O fato de você precisar de muitas técnicas quer dizer que tudo bem, você pode ser muito bom para fazer aquilo. Uma pessoa que realmente não tem o domínio das técnicas não faria. Mas, em uma outra arte que não demanda tanta técnica, se comparada a esta, eu posso dizer que uma é melhor do que a outra? O que você acha disso? É algo a se pensar. Porque sempre o juízo de valor é sempre assim. No que dá mais trabalho, no que demanda mais energia. Mas é porque é muito curioso. Em geral, as coisas que são mais difíceis, elas têm uma tendência maior a serem mais bonitas. Não é uma regra. Tem coisas simples que são bonitas, tem coisas difíceis que são bonitas. Isso é até uma frase do Platão, né? Eu dou As um coisas exemplo belas são difíceis. na própria fotografia. Tem o profissional que não tem já as técnicas para poder tirar fotos, tudo mais, faz fotos maravilhosas. Mas você, na sua câmera doméstica, pode acontecer de algum momento você tirar aquela foto e você não desempenhou técnica para aquilo, você não teve um período Mas de por formação. sorte ou por intuição? Talvez por intuição, talvez por sorte, mas o fato é que você fez. E aquilo, em relação ao do técnico, pode superar a qualidade de quem fez com técnica. Pode. E pode ser uma arte também melhor naquele momento, pelo menos. Naquele limite, né? Aquela Você circunstância. lembrou uma amiga minha, ela tirou uma foto lá no Santa Teresa. Não sei se vocês conhecem bem o Santa Teresa, Rua Mármore, chegando na praça do Santa Teresa, onde tem um bolão, Sei. olhando para aquela igreja. Sei, e a sei. lua, foi um dia que a lua apareceu de dia, cheia, grandona. Ela tirou com a lua assim, cara, mas foi uma foto que eu falei, não, essa foto foi você que tirou. Um profissional, aí você tá falando que é sua, então. Então foi meio isso, assim. Deu uma sorte, ela não sabe fotografar nem nada. Fotografou muito bem. É bem fato bonito. que a técnica ajuda aí muito no artista para que ele possa Para que ele ter se um intitule um desempenho artista, né? Não, mas melhor. e uma obtenção de produto que possa ser assim, a sua marca. Vamos considerar o músico como um pintor. Quais são as tintas que ele usaria? A qualidade às vezes Lá vem vocês tentando expandir minha arte reprimida. Amo muito tudo isso. É sério. A gente vai chegar na política, porque isso tem tudo a ver também. Não, mas eu gosto. Mas eu as acho, tintas que isso é tão sério na minha vida que os momentos que eu tenho contato com a arte são os momentos que eu estou com vocês.
Tanto que Você não naturalmente... estava ouvindo bar no trabalho? Tava, mas foi em função do encontro que sim. tivemos. A gente faz bem pra sua vida. Então, ou seja, de certa forma, vai dar, com certeza. Então, é muito Eu aceito isso, eu acho. lanches Hã? em pagamento. Tá, tem ali. É sério? Você trouxe comida? Trouxe. Eu não trouxe. Vai, Eu trouxe aquela pipoca que eu comi com o Thiago nesse dia. Eu só vou lavar a mão, porque eu peguei no dinheiro. Ô, gente, eu não sa... vocês avisaram que era pra levar lá? Não, eu trouxe. eu avisei. Passei no supermercado, podia ter trazido. Não, tanta eu trouxe coisa porque lá. eu saí correndo de casa, entendeu? Ah, tá. E aí eu falei assim, deixa eu passar na padaria e comprar um bagulho aqui. Gente, Você eu só foi penso muito em música e gentil. comida. Hã? Você foi muito gentil, Matheus. Aí... Que é uma boa qualidade. Sim. O quê? A gentileza. Ah... Aí foi... O que prova, mais uma vez, que as pessoas elas não precisam perder suas qualidades boas para excederem o nível de humanidade. O cara vai ficar intocável, vai se tornar indiferente às pessoas. Não, ele só vai superar o seu egoísmo. Nesse caso, quem sabe eu esteja colocando que as pessoas são retraídas porque elas são egoístas. Não, será? Seria? Eu estou colocando Deixa eu a pensar, pedra. calma. Vamos perguntar. Foi muito impactante. Não, algumas vezes quando As a gente pessoas fala são assim... reprimidas porque são egoístas. Deixa eu fazer um juízo de valor aqui. Vai lá, pondere. Talvez seja a Pode ser um repressão. sofista, um sofisma também, não sei. Talvez Mas vamos possa pensar a ser uma respeito. repressão. A repressão possa sim ser motivada pelo egoísmo a ponto de a pessoa se encerrar na zona de conforto do mundo de si mesma e não ter aquele trabalho de fazer a ponte, a extensão no caminho do outro, mesmo que aquilo seja por demais sacrificante e que na caminhada pode haver momentos de calma, de alegria, de felicidade, mas certamente a construção da ponte será sofrida. Então talvez possa sim ser um egoísmo. Para que as coisas fiquem mais interessantes ainda, uma segunda forma, um método que eu estava pensando aqui agora mesmo, de superar o egoísmo, nessa perspectiva, sem fazer com que o cara se torne um sujeito santificado, é se ele for expansivo para manipular as pessoas em prol de obtenção de algo que lhe interessa. Por exemplo, um camarada que vai num programa de televisão para magnetizar as pessoas em prol de algum produto, mesmo que seja um produto místico. Sabe aqueles programas americanos, sabe? Mas aí eu penso, os líderes não são assim. Eles têm que ser assim, né? Então, a gente está fechando o campo, mas é um campo ilimitado. Nós sabemos disso. O prisma, né? Nosso prisma não é de 7 cores. São de outras cores que a gente nem imagina, tonalidades. Mas sempre a gente pode buscar uma positividade ou uma neutralidade ou até mesmo a negatividade. Então, se eu tivesse, por exemplo, que chegar num camarada que estivesse tocando muito, nossa, poxa vida, você está tocando muito bem, qual que é seu nome? Eu chamo fulano de tal. Poxa, fulano de tal, você estuda em conservatório? Não. E você toca em algum outro lugar? Ah, não. Essa resposta é assim, acabou, não tem diálogo. Pô, legal conhecer você. Não conheci ele. Imagina só se as pessoas viessem até nós. Acontece e direto nós comigo fôssemos aqui. reprimidos. Acontece ao direto ponto de comigo. não ter contato com as outras. Circunstâncias como essa acontecem muito comigo, porque eu sou uma pessoa inteiramente comunicativa. Então, onde eu estiver, certamente estarei à proposta de um diálogo. Então nem sempre isso vai ser sucesso. Então acontece que com algumas 2 ou 3 perguntas você pode assim continuar seu momento solitário e reflexivo. Pois é. E isso não quer dizer que é ruim também, não. Não. Excetuando pessoas, entre aspas, malucas,
tendem à extrapolação e fazer coisas desajuizadas, a gente então teria o doido e o louco, né? Você tem que fazer a definição de conceito, né, dessa. O louco seria o sujeito que não tem a sua forma de pensar cravada em um paradigma, que seja sobretudo de outras pessoas, né, ou de uma coletividade. E o doido pode ser uma pessoa que esteja no meio termo, mas que ainda o ego dele exige muito de si, para os seus próprios interesses. Os dois são patológicos? Acho que em uma sociedade normal, os três são patológicos. Mas aí vamos voltar para um pensamento bem interessante. O que é ser normal? Uma pergunta. Ai, nossa, eu nunca entendi isso desde que eu era pequeno. Sabe por quê? Eu tinha uma tendência de ser diferente O diferente em todos os lugares onde eu adentrava. Mas o diferente não é ruim. Então, ou seja, não é nem Mas por a dizer gente tem uma por tendência qualidades. a ser discriminado por isso. Mas, Porque as pessoas têm essa doença da normalidade, né? E acaba que é uma doença também. Entendeu? A pessoa não pode ver nada diferente, que ela tem um escárnio, assim. Eu convivi com muita gente normal, infelizmente. Isso me atrapalhou muito na arte. Porque qualquer tipo de manifestação um pouco mais artística já era debochado. Nossa, isso é lamentável. É. Mesmo. Acho que é mais A normalidade, lamentável. às vezes, ela é mais lamentável do que a psicose. Isso é mais lamentável do que o ato de ignorar, né? Porque ignorar, por exemplo, você está tocando a área, que é uma das músicas mais incríveis já feitas pela humanidade. Pena que eu tô tocando mal. Mas você sabe que música que é essa? eu não, Toca ela, Thiago. Ela é pra violino, né? Pra orquestra. Né? eu não saberia dizer se você toca bem ou mal. Eu tô errando as Pela notas porque eu técnica. aprendi ela essa semana. Mas eu tô pelo aprendendo. som que Eu tá acho que isso saindo, derivou Vai sair, vai pelo ficar som boa. que tá vai. saindo, tá me agradando. Mas você já Agradou tinha a mim ouvido ela? também. Hã? Você já tinha ouvido essa música? Sim, eu já É ouvi essa paia, música. é. Já, com certeza. E essa? Ah, essa também. Essa é Bar mais também. animadinha. Essa é mais animadinha. É. Tem O que uma que é mais que eu sei de tristinha. bar? Ah, eu tenho uma que é mais tristinha. Eu gosto das tristinhas também. Ah, eu gosto das tristinhas também. Eu não sei diferenciar os nomes delas, mas eu sei que já ouvi. Essa é uma A famosa minha lista tinha por- 12. Eram 12, É eu o acho. Burrida 996. Hã? É a suíte. Pode deixar, pode deixar. Só pra não jogar no chão igual eu fiz agora. Thiago, por favor, toca bar. Você quer que eu toque Toca a área. agora? Pra consertar o que Não, eu então fiz. espera eu lavar minha mão antes, só um momento. Tá bom. Toca uma outra coisa em improviso enquanto o Matheus lava a mão. Você vai ficar Vou em ficar ouvindo. silêncio, Claro. um silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Se você me conhecesse, ou melhor, se você não me conhecesse e eu ouvisse eu tocando no bar, você viria até mim? Sim, com certeza. Por quê? Porque é bar. Pra pegar a energia de Deus vinda do violino. assim. Então, Emanando Deus do violino. então O que eu tenho que fazer? você só precisa ficar em silêncio. Tá agora. bom, tá bom.